Portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra profética. E que palavra profética! Quem está nos ensinando é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele que vai voltar estava ensinando aos discípulos, está nos ensinando sobre a sua volta. A propósito de uma pergunta que os discípulos fizeram para ele lá no Monte das Oliveiras. Ele assentado e eles diante dele, ansiosos para aprender. Aprender porque ele tinha insinuado esse aprendizado. Insinuado como? Ele tinha dito, quando eles, admirados pela beleza do templo, eles quiseram, aliás, mostraram para a ele toda aquela beleza. Ele disse: não vedes tudo isso? Não há pedra sobre pedra que não seja derribada. E então eles quiseram saber o tempo, quando sucederiam essas coisas. E foram mais longe. Queremos saber também quando será a sua volta e o fim do mundo. Adicionaram mais duas coisas. E nós que já aprendemos muito nesse diálogo entre o mestre e os seus discípulos, vamos continuar. E continuar sabendo que daqui surgiram revelações. Tem revelações muito lindas sobre a volta de Jesus. Aliás, tem uma que não é tão linda assim, não. Pois ele fala da grande tribulação. Essa tribulação, que é futura, ele a descreveu como haverá grande tribulação, que nunca houve desde o princípio, nem jamais haverá. Ele falou sobre a sua volta. Aliás, mostrou a princípio apenas um esboço sobre a sua volta, cujo esboço está nos versos de 4 a 14. Só no verso 15 ele começou a dar detalhes sobre a destruição de Jerusalém e do templo. Foi muito para os discípulos saberem que um templo tão lindo seria
totalmente derribado. E então, ele começa dizendo algo relacionado com o profeta Daniel. E é interessante que ele disse: quando virdes no lugar santo o abominável da desolação, predito pelo profeta Daniel, ele então fez um apelo: quem lê, entenda. Mas por que ele citou o profeta Daniel? Ele citou, primeiro, porque Jesus sabia tudo das escrituras proféticas. E Daniel tinha falado desse abominável da desolação. Esse abominável que nós já aprendemos. Quem é este abominável da desolação? Esse abominável da desolação que se cumpriu, primeiramente, porque nós temos que estudar as profecias com esse princípio de que existem profecias de duplo significado. Existem profecias que elas são paralelas. Esta é uma delas. Quando ele disse sobre Daniel e fez o apelo, quem lê, entenda, ele está dizendo, Daniel não disse apenas para um tempo. Daniel disse o que disse e em algum tempo isso já se cumpriu, mas haverá ainda uma repetição daquilo. Lembrem, já aprendemos que o rei grego, aquele rei protótipo do anticristo, Antíoco Epifânio, ele invadiu Jerusalém, profanou o templo, porque ele sacrificou um porco no altar do templo judaico, que era dedicado a Deus, ao Deus vivo. Ele fez uma dedicação ao seu Deus, seu ídolo feito pelas suas próprias mãos, a Zeus. Colocou esta imagem no altar e jogou por terra as ofertas, os sacrifícios ali existentes, sacrifícios que tinham sido ordenados por Deus há séculos, os chamados sacrifícios contínuos que os sacerdotes judaicos ofereciam diariamente às 3 da tarde. Ele jogou por terra e os judeus foram perseguidos, presos, torturados, ficaram desolados diante daquilo que estavam vendo. Sacerdotes foram presos, foram mortos, mas o pior foi aquela imagem colocada sobre o altar.
É este que é o abominável da desolação. Sabem? Jesus aqui em Mateus 24:15, quando ele começa a falar sobre a destruição do templo, ele está dizendo: se preparem, isso vai se repetir. Por isso que ele disse: quem lê, entenda. Ele estava alertando, falando para os discípulos que eles, o seu povo, os judeus, teriam novamente a mesma experiência. Mas ainda temos que repetir, como aconteceu naquele tempo, isto é, se cumpriu essa palavra no ano 70, e como era uma profecia de duplo significado, há um paralelo, isso vai se repetir. Esse tempo em que os judeus passaram por uma tremenda tribulação no ano 70. Jesus chegou a dizer, ele chegou a falar, o sofrimento vai ser tão grande que foi reduzido o tempo. Era para ser um tempo maior. Este rei poderia governar o mundo por um tempo maior, mas dado o sofrimento que haverá, o tanto de pessoas que serão mortas, algumas torturadas, algumas crucificadas, principalmente do meu povo, esse tempo foi limitado a 3 anos e meio, porque se esse tempo não tivesse sido reduzido a dias, a anos mais breves, a apenas 3 anos e meio, morreriam todo mundo, não restaria ninguém na terra. Então, deixando apenas uma introdução para o próximo vídeo, diante disso, imaginem que sofrimento está marcado para vir, o que está marcado para acontecer ainda na terra. Os 3 últimos anos, aliás, 3 anos e meio, os últimos, o último período do governo gentílico, último período político dos homens. Imaginem o sofrimento, a tribulação. A gente vai se entender no próximo vídeo. Fiquem na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.